Boa noite, pessoal do EJATEC, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert. Vou trazer para vocês agora mais uma correção, desta vez em língua portuguesa. Esse é o nosso quarto texto, foi a quarta postagem que eu fiz lá no primeiro semestre de 2020. A gente, como de praxe, vai fazer a leitura, né? É um exercício de leitura, compreensão e interpretação textual sobre determinado tema. Então, eu vou fazer com vocês a leitura e aí, em seguida, a gente vai responder as questões que o texto pede, as questões propostas. O nome do texto, o título, é Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim. Muitas vezes, passamos um longo tempo de nossas vidas correndo desesperadamente atrás de algo que desejamos, seja um amor, um emprego, uma amizade, uma casa, etc. Muitas vezes a vida usa símbolos, acontecimentos que são sinais para que possamos entender que, antes de merecermos aquilo que desejamos, precisamos aprender algo importante. Precisamos estar prontos e maduros para viver determinadas situações. Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase: não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim e elas virão até você. Devemos compreender que a vida segue seu fluxo e que esse fluxo é perfeito. Tudo acontece no seu devido tempo. Nós seres humanos, é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo empurrar o rio. O rio vai sozinho, obedecendo ao ritmo da natureza. Se passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão. Mas, se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim, a transformar o nosso espaço, a nossa vida num ambiente agradável, perfumado e bonito, será inevitável que as borboletas virão até nós. Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá. Algumas pessoas vivem se perguntando qual é a hora certa de mudar. O momento exato de criar algo novo ou para começar tudo de um outro jeito. Bom, essa é a hora. Nesse exato minuto, segundo e centésimo. Faça agora o que pode fazer agora. O tempo, às vezes, parece correr mais rápido que o tic-tac do relógio. Portanto, um pedido de noivado não precisa esperar mais 24 horas. Um obrigado não precisa esperar mais que alguns segundos. E o beijo de volta, muito menos. A ideia para amanhã, você pode antecipar para hoje. Não demoro muito para mudar de opinião. Ou o tempo pode ser muito cruel. A vida não perdoa os atrasos. Se você chega tarde, as oportunidades escapam, seguem seus caminhos sem deixar nenhuma lembrança. Viver correndo atrás do tempo é para os ponteiros. Você precisa deixar o tempo correr a seu favor. Quer saber quanto tempo leva para a sua vida se transformar se você realizar algo novo agora? Comece a cronometrar. Acorde, acorde. O despertador deveria tocar o tempo todo, não só quando o dia amanhece. Afinal, muitas vezes, nós estamos dormindo, perdendo preciosos segundos do dia, sem fazer algo de relevante ou que vá mudar o nosso futuro. É claro que você pode parar. É importante refletir, pensar. Mas faça cada intervalo valer a pena. Viva cada minuto com intensidade. E o faça agora, pois se você deixar para depois, pode ser tarde. E aí, você já sabe, né? O tempo nunca volta atrás. Ok, pessoal, então eu coloquei um vídeo para vocês aí, motivacional, mas que tem uma relação com esse texto aqui
desse site, né, Acorda Cidade, que é inspirado em um poema aí do Mário Quintana, né, que o nome do poema acredito que seja Borboletas, que fala justamente de nós aproveitarmos o melhor da vida e de nos transformarmos, né, de transformarmos o espaço em que nós vivemos, de oferecermos para as pessoas as nossas melhores versões. Então eu coloquei esse vídeo aí que tem bastante a ver, né, com o que o texto trata aqui, certo? Espero que sirva para vocês, porque serviu bastante para mim, ainda mais nesses tempos tão difíceis que a gente vive. Então, a primeira questão do texto pergunta o seguinte: qual é o objetivo? Qual que é a finalidade do texto? Então, a finalidade do texto é fazer refletir, é informar, é divulgar ou é entreter? Entreter é divertir, né? Entreter é o mesmo que divertir, não é divulgar, não é informar. O objetivo do texto aí, a finalidade é fazer uma reflexão, né, sobre nós otimizarmos o nosso tempo, dedicarmos o nosso tempo, né, para coisas que vão nos fazer bem e fazer bem também ao nosso próximo. Questão 2. O texto é construído da seguinte metáfora. Qual é a metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem que consiste em fazer uma comparação, uma assimilação, sem usar um elemento comparativo, né? A metáfora ela usa uma linguagem que não é ligada à realidade, não é uma linguagem literal, e assim como a maior parte das figuras de linguagem, né? E na verdade a metáfora ela quer dizer uma outra coisa, né? Aqui eu tenho 4 alternativas e ele quer que nós identifiquemos qual que é a metáfora. Muitas vezes passamos um longo tempo de nossas vidas correndo desesperadamente. Aqui não tem nenhuma metáfora, né? Porque de fato a gente às vezes, né, literalmente a gente corre, né? A gente precisa correr para trabalhar, correr para cuidar dos filhos, enfim. Aí tem a letra B, não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim, elas virão até você. Aqui a gente tem uma metáfora, que na verdade ele não quer dizer que a gente não tem que correr atrás das borboletas, do inseto, né? Aqui ele quer dizer que a gente precisa se aquietar, que a gente precisa a cada dia esperar o mal daquele dia, né? Para cada dia basta um mal e a gente precisa resolver as coisas com calma, com paciência, com tranquilidade, né, que as coisas no momento certo vão vir. É isso que ele quer dizer aqui, por isso que isso é uma metáfora, certo? A letra C e a letra D estão no sentido normal, no sentido real. Então, o que está no sentido figurado aqui seria a letra B de bola. Vamos então aqui para a questão 3. É que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo empurrar o rio. O termo destacado aí, constantemente, ele poderia ser substituído por qual outra palavrinha? Por aleatoriamente, por consequentemente, por indubitavelmente ou por incessantemente. No caso aqui, né, é que nos tornamos ansiosos e estamos incessantemente, né, constantemente. Estamos sempre, é o mesmo que sempre, né? A gente sempre quer empurrar o rio. Esse empurrar o rio também não é que a gente empurre o rio, né? Isso aqui também é outra metáfora, é outra figura de linguagem, certo? Então, o correto aqui seria a letra D. Questão 4. No trecho, mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão. O termo sublinhado estabelece uma relação de quê? De adversidade, de reciprocidade, de continuidade ou de conclusão. O mas, ele é uma conjunção adversativa. Então, aqui o mas vai estabelecer uma oposição, uma contrariedade, né?
aqui no texto, se a gente voltar lá em cima e localizar aqui onde que está esse mas, para vocês aí observarem como é que é feita aí essa contradição, essa oposição. Aqui nesse parágrafo, no antepenúltimo parágrafo, né? Bem aqui ele diz o seguinte: o rio vai sozinho, obedecendo ao ritmo da natureza. Se passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão, né? Então, esse mas aqui faz uma oposição ao fato de nós estarmos reclamando, né, das borboletas não se aproximarem da gente pelo fato de elas estarem sempre no jardim do vizinho. Então, aqui há uma adversidade, há uma oposição de ideias. Isso aqui vocês vão aprender quando vocês estudarem conjunções coordenativas. Questão 5. Em todos os segmentos, registra-se o emprego do modo imperativo, que é aquele que expressa a ordem, né? Sugestão, conselho, exceto em... Qual é a alternativa aqui que a gente não pode ver uma ordem? A gente observa uma ordem aqui, pare e reflita, mas se nos dedicarmos e cuidar do nosso jardim, é justamente aqui a letra C que a gente não percebe, né? Esse imperativo. Ó, não corra é o imperativo negativo, D é o imperativo afirmativo. Então a letra C a gente não tem aí, a gente não tem o registro do emprego do modo imperativo, que é aquele modo em que o verbo expressa a ordem, sugestão ou conselho. Questão 6. A transformar o nosso espaço, a nossa vida, num ambiente agradável. Essa parte aqui em colchetes, entre colchetes, né, que ele perguntou aqui, o que ela consiste? Em especificar, em exemplificar, em citar ou em opinar? A transformar o nosso espaço. Na verdade, essa bem daqui, viu, gente? Eu peço perdão aí a vocês que eu destaquei aí o errado. Na verdade, é esse aqui, ó. A transformar o nosso espaço, ele colocou entre colchetes a nossa vida. E essa nossa vida aqui se refere aqui ao espaço, especifica que espaço é esse, né? Então aqui a letra A vai ser a nossa resposta correta. A questão 7, no trecho, e reclamando porque elas não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho. Elas realmente não virão. Os pronomes grifados substituem. Eu li sem entonação, peço desculpas. No trecho, e reclamando porque elas não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho. Elas realmente não virão. Esses pronomes grifados substituem quem? Quem que são elas aí, gente? Quem é que ele está falando aqui que vive no jardim do vizinho? Justamente as borboletas. Essa aí é a resposta, viu? O elas aí é um pronome pessoal que substitui no substantivo. E a questão 8, na passagem, se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase. A vírgula indica o quê? Uma inserção, uma inversão, uma omissão ou uma enumeração. O que essa vírgula indica, gente? Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase. Aqui eu tenho uma inversão, né? Porque o correto seria pare e reflita sobre a seguinte frase, se isso está acontecendo na sua vida. Então a vírgula também, vocês vão ver quando estudarem pontuação, que quando a frase estiver numa ordem inversa, a vírgula precisa separar esses termos. Então aqui a letra B seria a resposta correta dessa questão 8. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, chegamos ao fim do nosso exercício, eu agradeço aí a atenção de todos. Coloquem as respostas no caderno, o exercício, claro, né? Copiem só o enunciado e copiem só a resposta correta, não é preciso copiar as 4 alternativas. Agradeço a atenção de todos, tenham todos um bom dia, né? Um bom final de dia aí.